Bom dia, pessoal. Bom dia, Igor, Rafael, Gabriel, Matheus, Ayrton. Estão me ouvindo, pessoal? Todo mundo está me ouvindo aí? Sim. Beleza. Internet hoje aqui para mim tá péssima. Tá acusando instabilidade, mas a gente vai. Se cortar aí, a gente vai repetindo. Deixa um minutinho aí o pessoal ingressar para ver se a gente começa. Bom, vou desligar essa câmera minha aqui para ver se não temos problema aí na transmissão. Se melhora o sinal. Para que a gente possa dar essa aula aí sem cortes, interrupções. Vamos ver. Bom dia, Débora. Quem mais eu não falei? Bom dia, Ana. Ana Clara. O restante eu já falei. Dá mais um minutinho aí para ver se o pessoal chega para a gente começar. Deixa o pessoal terminar de entrar aqui na sala, gente, que a gente começa aqui. Tá faltando Solar ingressar aqui que a gente vai começar. Pronto, vamos aguardar aqui. Beleza. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Essa aula de hoje é para a gente passar exemplos do princípio de Steve e princípio de Pascal. Certo? Todo mundo está me ouvindo direitinho aí, né? Se cortar ou tiver qualquer problema, pode abrir o microfone aí e me avisar. Bom, então o primeiro exemplo aqui é relacionado com esses dois princípios. No início do século XX, a indústria e o comércio da cidade de São Paulo possibilitaram uma qualidade de vida melhor para seus habitantes. Um dos hábitos saudáveis ligados à higienização bucal foi a utilização de tubo de pasta dental e as respectivas escovas de dentes. Considerando um tubo contendo uma pasta dental de densidade homogênea, uma pessoa resolve apertá-lo. A pressão exercida sobre a pasta dentro do tubo será o quê? Maior no fundo do tubo, se você apertar no bico de saída, menor no fundo do tubo se apertar no bico de saída, maior no meio do tubo se apertar no meio, menor no fundo do tubo se apertar no meio. Então, a resposta correta vai ser NRA, letra E. Por quê?
Porque pelo princípio de Pascal, a pressão ela é distribuída integralmente por todo o interior do fluido. Então, se você aperta a pasta, a pressão vai ser a mesma, independente do ponto que você aperta a pasta. Se você apertar no meio, no fim ou no início, todo o tubo vai estar submetido à mesma pressão, porque a pressão vai ser transmitida integralmente para todo esse interior do fluido. Beleza? Todo mundo ouviu e entendeu? Alguma dúvida sobre isso? Bora, meu povo, abre o microfone aí e me responda. Senão, não sei se vocês estão me ouvindo ou não. Sim, professor. Beleza, me dê um retorno aí, por favor, porque com essa instabilidade da internet aqui, eu não sei se vocês estão me ouvindo ou se está cortando alguma coisa. Então, vamos para a segunda. Primeira questão relacionada com o princípio de Pascal. A pressão no interior do fluido vai ser distribuída integralmente por todo o fluido. Ok? Segundo, o sistema mecânico de um macaco hidráulico está baseado no princípio de quem? Tudo relacionado a sistema hidráulico, eu disse para vocês que está baseado no princípio de Pascal. Então, o princípio de Pascal é a base de todo o sistema hidráulico, todo dispositivo hidráulico que a gente conhece, certo? Aquela transferência de força através da pressão que é distribuída num fluido. Então, macaco hidráulico, freio hidráulico, elevador hidráulico, direção hidráulica, todos são baseados no princípio de Pascal. Então, falou hidráulico, você já sabe que está relacionado com o princípio de Pascal. Ok? Terceira, submerso em um lago, um mergulhador constata que a pressão absoluta no medidor que se encontra no seu pulso é de 1,5 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado. Certo? Bom, o barômetro indica uma pressão atmosférica de 1 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado. Considere a massa da água sendo, a densidade da água, ou massa específica, sendo 1 vezes 10 a 3 kg por metro cúbico e a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Em relação à superfície, qual a profundidade do mergulhador? O mergulhador se encontra a que profundidade? Então, esses dados aqui, ó, densidade da água e gravidade, ele nem precisava dar. Vocês têm que saber esses valores de cor, tá certo? Mas nessa questão ele passou para facilitar aí para vocês. Como é que eu vou calcular a profundidade do mergulhador? Então, eu vou calcular a profundidade do mergulhador em cima da pressão hidrostática. Por quê? Eu sei que a pressão hidrostática é a densidade vezes gravidade vezes a altura, certo? Porém, ele não deu a pressão hidrostática. Ele deu a pressão total, que é a pressão absoluta, e deu a pressão atmosférica, certo? Nós sabemos que a pressão total é a soma da pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Então, pressão total é a pressão atmosférica mais a hidrostática. Se eu quero descobrir a pressão hidrostática, eu vou ter que diminuir. Passo a atmosférica para lá, pressão total menos atmosférica. Então, diminuindo a pressão total da atmosférica, eu tenho a pressão hidrostática, que é somente a pressão exercida pelo fluido, pelo líquido. E assim, com a pressão hidrostática, eu consigo determinar a altura que ele se encontra. Beleza? Todo mundo entendeu o raciocínio? Dúvidas? Bora, segundo ano. Abre o microfone e me fala. Tá tranquilo aí? Todo mundo entendeu? Posso continuar? Sim, professor. Beleza, então. Então, olha só. A pressão total, 1,5 vezes 10 a 5.
e a pressão atmosférica 1 vezes 10 a 5. Diminuo, eu tenho que a pressão hidrostática é 0,5 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado. 0,5 vezes 10 a 5, 50 mil newtons por metro quadrado. Certo? Agora que eu tenho a pressão hidrostática, eu posso calcular a altura de coluna de água em cima do mergulhador, que é justamente a nossa profundidade, certo? A internet está travando um pouco, porque está instável, mas infelizmente hoje está desse jeito aqui. Qualquer coisa é só pedir que a gente repete, tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá. A pressão hidrostática é a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Então, pressão hidrostática, acabei de calcular, 0,5 vezes 10 a 5, é igual à densidade da água que ele deu aqui, 1 vezes 10 a 3, que vale 1.000 kg por metro cúbico, e a gravidade que a gente sabe, mas ele passou, que é 10. Então, 0,5 vezes 10 a 5 dá 50 mil. 50 mil é igual a 10 mil vezes H, que vai ser 1.000 vezes 10. Passo os 10 mil para o outro lado, H vai ser 50 mil dividido por 10 mil, 5 metros é a profundidade que o mergulhador se encontra. Então, a resposta correta é letra D, significa que ele possui 5 metros de água acima da sua cabeça, exercendo a pressão hidrostática sobre ele. Ok? Todo mundo conseguiu ouvir? Travou aí ou deu para entender a explicação? Se não deu, a gente repete novamente. Porque hoje, infelizmente, aqui a internet está péssima. O final, professor, da explicação travou. Final, vamos repetir, tá? Não tem problema. Então, olha só. Calculei a pressão hidrostática e em cima da equação da pressão hidrostática, que é o princípio de Stevens, eu vou calcular a altura, que é o que eu quero saber. Então, a pressão hidrostática 0,5 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado. É igual à densidade da água, que é 1.000, 1 vezes 10 a 3 kg por metro cúbico, vezes a gravidade, que é 10. Então, dá 10 mil. Então, nós temos aqui 50 mil é igual a 10 mil vezes H. Eu quero achar H. H vai ser 50 mil dividido por 10 mil, 5 metros, significa que a altura de líquido acima da cabeça do mergulhador. Então, corresponde exatamente à profundidade que ele se encontra. Por isso, a resposta é letra D. Ele está a 5 metros de profundidade. Existe 5 metros de coluna de água acima da cabeça dele, exercendo essa pressão hidrostática. Beleza? Todo mundo conseguiu ouvir agora? Agora sim, professor. Ótimo. Olha, infelizmente a internet hoje está péssima. Qualquer coisa que for travando, pode pedir e me avisar aí, sinalizar que a gente repete, tá? Agora vocês têm que me avisar porque eu não tenho como saber se travou para vocês ou não. Então vamos lá. Qualquer coisa vão me avisando aí. Quarta, o macaco hidráulico, olha o que eu falei para vocês, ia mostrar a imagem do macaco hidráulico para vocês. O macaco hidráulico, ele tem dois êmbolos, um estreito que comprime o óleo e o outro largo que suspende a carga. Um sistema de válvula que permite uma nova quantidade de óleo entre o mecanismo sem que haja retorno do óleo que está sendo comprimido. Para multiplicar a força empregada, uma alavanca é conectada ao corpo do macaco. Então, o que que acontece? Você tem aqui, ó, dois recipientes interligados. Um recipiente estreito, pequeno, e um recipiente mais bojudo, maior, tá? Aqui você tem o lugar onde você vai acoplar o cano para poder bombear. E aí você vai bombeando aqui nessa válvulazinha pequena, vai jogar o óleo aqui e vai suspender esse pistão aqui, essa válvula que é maior, que vai ficar embaixo do carro e elevar o carro.
Então, desse jeito, você aplica menos força, uma força pequena numa área pequena, o fluido transmite a mesma pressão e isso vira uma força grande numa área maior, certo? Conseguiram visualizar aqui e entender o princípio de Pascal? Então, apliquei uma força pequena aqui numa área pequena, essa força vira uma força grande numa área maior, numa área grande. Certo? Todo mundo ouviu? Sim. Beleza. Sim. Então, o que acontece? Considerando esse macaco, tendo perdido a alavanca do macaco, o caminhoneiro de massa igual a 80 quilos vai pressionar o êmbolo com o pé. Então, ele perdeu aqui a alavanca, ele vai subir aqui na parte pequena e vai bombear com o pé, certo? Ele tem uma massa de 80 quilos. Se você não tiver nenhuma perda significativa de pressão, no momento que ele estiver pressionando aqui com o pé, qual vai ser a carga máxima em quilos que ele consegue suspender? Ou seja, quanto de peso ele vai conseguir levantar aqui, suspender na outra parte do macaco, se ele tem massa, tem um peso que equivale a 800 newtons, que é o peso relativo à massa de 80 quilos, certo? Para isso, ele te dá o diâmetro do êmbolo menor, que é 1 centímetro, e o diâmetro do êmbolo maior, que é de 6 centímetros, e a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, essa questão é uma questão baseada no sistema hidráulico, e eu disse para vocês que tudo relacionado com o sistema hidráulico parte do princípio de Pascal. Então, nós vamos considerar aí o princípio de Pascal, certo? Bom, o que o princípio de Pascal nos diz? Que a pressão ela é transmitida integralmente para todos os pontos. Então, a pressão, quando o caminhoneiro pressiona aqui, a parte menor, essa pressão vai integralmente para a área maior. Se P1 é igual a P2, P1 é a força pequena na área pequena, vai ser igual a força maior na área maior. Então, F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. A relação matemática do nosso princípio de Pascal. Certo? Nós falamos ontem para vocês. Qual vai ser a força menor? A força que o caminhoneiro aplica, que é uma força de 800 newtons. Certo? Força, peso, massa vezes gravidade. 80 vezes 10, 800. Ah, professor, mas por que você colocou 80 aqui? Porque ele pediu a carga que ele vai levar em quilos. Então, se ele pediu a carga em quilos, ele está querendo saber a massa que ele vai levar. Se eu multiplicar por 10, vou achar em newtons, depois eu vou ter que dividir por 10. Então, eu já posso colocar em quilos, que eu vou achar aqui a força proporcional em quilos, que corresponde àquela massa. Estão entendendo aí o raciocínio? Então, não preciso transformar, porque senão depois eu vou ter que dividir novamente para voltar para quilogramas. Se está quilo aqui, F2 eu acho em quilo, porque são unidades equivalentes. Todo mundo entendeu isso? Tranquilo? Em segundo ano. Me dê um retorno aí, senão não estou sabendo se vocês estão entendendo ou não. Professor, travou. Travou? Ótimo. Então vamos repetir novamente. Muito. Ainda bem que você falou. Então vamos lá, vamos repetir. Olha só. Esse sistema hidráulico é baseado no princípio de Pascal, certo? Se é baseado no princípio de Pascal, a pressão é transmitida integralmente. Força pequena sobre a área pequena vai ser igual a força maior sobre a área maior. F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2, certo? Conseguiram ouvir isso aí? Professor, travou de novo. De novo? Meu pai do céu. Espera aí, só um minutinho aí.
Pronto, pessoal, voltei. Vamos ver se melhora agora. Estão conseguindo me ouvir? E aí, pessoal? Todo mundo está me ouvindo agora? Sim, professor. Então vamos lá. Eu desliguei alguns aparelhos aqui para ver se a internet melhora aqui e a gente consiga concluir essa aula. Então veja bem, o princípio de Pascal fala que essa pressão é transmitida integralmente, P1 então é igual a P2, a força pequena sobre a área pequena é igual a força maior sobre a área maior, certo? Todo mundo ouviu isso? Sim. Então, o que eu quero dizer? Que o caminhoneiro aplica uma força pequena, que corresponde à sua massa, numa área pequena, e através do fluido, essa força vai ser transmitida para uma área grande e vai virar uma força maior, certo? O que ele quer saber é qual a carga máxima em quilos que esse caminhoneiro pode suspender, ou seja, qual a força maior que ele pode elevar com a sua força equivalente a 80 kg de massa. A força é medida em newtons. Então, qual a força que o caminhoneiro aplica quando ele sobe no êmbolo menor? Uma força equivalente ao seu peso, massa vezes gravidade, 800 newtons. Mas por que eu botei 80 aqui? Porque ele pediu a carga em quilos. Então, eu não preciso transformar para 800 aqui, senão eu vou calcular F2 e depois eu vou ter que dividir por 10. Então, já está em quilos, eu acho F2 em quilos e acho a resposta direto, sem precisar transformar, senão eu vou ter que transformar e depois voltar para quilogramas. Entenderam porque eu usei 80? Sim, professor. Todo mundo ouviu direitinho. Beleza. Agora vamos para o mais importante, que é a área, tá? Ele deu o diâmetro do êmbolo menor e deu o diâmetro do êmbolo maior, tá? Pela figura, vocês observam que a área é o quê? Circular, não é isso? É uma área circular. Qual é a área de uma circunferência? Segundo ano. Vocês já estudaram em geometria. Como é que eu calculo a área de uma circunferência? Bora, abra o microfone e me fala, vocês sabem. Eu aqui não sei mais, que eu já estou velho e esqueci. Qual é a área da circunferência, pessoal? Vocês estudaram em geometria? Eu não lembro, não. É aquela do 2πr? Não. 2πr é o comprimento. Quase isso aí. A área da circunferência é πr ao quadrado, certo? Então, π vezes o raio ao quadrado é a área da circunferência. E ele não deu a área, ele deu o diâmetro. Só que você sabe que o diâmetro é o dobro do raio. Todo mundo ouviu isso? O diâmetro corresponde ao dobro do raio. Então, se o diâmetro é 2 centímetros, o raio é 1 centímetro. Se o diâmetro do maior é 6 centímetros, o raio é 3 centímetros. Certo? Quem é a área da circunferência? πr ao quadrado. Então, π vezes 1 ao quadrado é igual a 1π. E π vezes 3 ao quadrado é igual a 9π. Então, 1π é a área do êmbolo menor e 9π é a área do êmbolo maior. Todo mundo entendeu isso aí? Sim. Então, o que acontece? Agora que eu tenho a massa do caminhoneiro, as áreas, eu posso achar a força que ele vai suspender, que é F2, certo? Então, eu vou pegar 80 sobre 1π é igual a F2 sobre 9π. Corto π com π.
eu tenho 80 sobre 1 é igual a F2 sobre 9. Multiplico o meio pelos extremos. A força que ele consegue levantar é uma força correspondente a 720 quilogramas de massa. Então, ele vai levantar 7.200 quilos, mas a carga que ele levanta é 7.200 newtons, desculpe. Mas a carga que ele levanta de 7.200 newtons equivale a uma massa de 720 quilos. Portanto, a resposta é 720 quilogramas, a carga máxima que ele consegue suspender. Todo mundo entendeu essa questão? Alguma dúvida? Professor, Sim, pode falar. vai cortar os π, vai ficar 80 sobre 1. É igual a F2 sobre 9. F2 é o que você quer descobrir. Aí você multiplica o meio pelos extremos, vai ficar F2 é igual a 80 vezes 9, 720 quilogramas. Entendi, professor. Beleza? Todo mundo entendeu? Então vamos lá para o quinto exemplo. O quinto exemplo é baseado também no princípio de Pascal. Então, uma força vertical F atuando sobre o êmbolo menor de uma prensa hidráulica mantém um peso de 4.000 newtons elevado. Sabendo que a área do êmbolo maior é de 8 vezes a área menor, determine a força em newtons. Bom, novamente, seguindo o princípio de Pascal, você tem P1 é igual a P2, a pressão é transmitida integralmente. A força menor sobre a área menor vai ser igual à força maior sobre a área maior. F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Vamos pegar F1 sendo a força menor, que é o F que ele está pedindo. F1 sobre a área menor, Azinho, é igual à força maior que ele está elevando, que é de 4.000 newtons, sobre a área maior. Ah, mas ele não deu a área maior. Certo, só que ele disse que a área do êmbolo maior corresponde a 8 vezes a área do êmbolo menor. Se a área do menor é A, eu posso chamar a área do maior de 8 vezes A. Independente de qual seja a área menor, a maior é 8 vezes essa área. Então, A, 8 vezes A. E aí você vai multiplicar o meio pelos extremos novamente. F1 vai ficar 4.000A dividido por 8A. Corta A com A. 4.000 dividido por 8 significa que a força F que ele aplicou no êmbolo menor corresponde a 500 newtons. Ou seja, ele aplica uma força de 500 newtons e essa força vira 4.000 newtons se a área for 8 vezes maior. Logo, a força aplicada será de 500 newtons. Beleza? Todo mundo ouviu? Conseguiram entender? Sim. Ótimo. Então, vamos para frente. Novamente, uma outra questão falando de princípio de Pascal. Então, o adestrador quer saber o peso do elefante. Utilizando uma prensa hidráulica, consegue equilibrar o elefante sobre um pistão de 2.000 centímetros quadrados de área, exercendo uma força equivalente a 200 newtons, de cima para baixo. Sobre outro pistão da prensa, cuja área é de 25 centímetros quadrados. Calcule o peso do elefante. Então, novamente, é um sistema hidráulico. Se é um sistema hidráulico, é baseado no princípio de Pascal. A pressão é transmitida integralmente pelo fluido. Então, P1 é igual a P2. Isso significa que a força menor sobre a área menor é igual à força maior sobre a área maior. F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Que é a força menor? É a força que ele aplica para suspender ou elevar o elefante. Certo? Todo mundo está ouvindo aí? Travou? Tá tranquilo? Pode continuar? Deu uma travadinha, professor. Porque pediu para atualizar o tempo aqui da aula e quando você clica para atualizar sempre dá uma travada. Mas aí eu vou repetir. Então, essa prensa hidráulica é baseada no princípio de Pascal. Força menor sobre área menor é igual a força maior sobre a área maior. Quem é a força menor? A força que o indivíduo aplica no pistão, o adestrador.
200 newtons, sobre a área menor, que é de 25 centímetros quadrados. Ah, professor, mas a área não tem que estar em metros quadrados? Tem. Mas se aqui está em centímetro quadrado e aqui também está em centímetros quadrados, não vai fazer diferença. Você não precisa transformar, senão você vai ter que transformar as duas, vai dar no mesmo. Então, está em centímetro quadrado, aqui está em centímetro quadrado, você pode usar que você vai achar a força em Newton do mesmo jeito. Então, não precisa perder tempo transformando, certo? Você só vai ter que transformar se ele pedisse a pressão, porque aí teria que estar obrigatoriamente em Newton por metro quadrado. Mas aqui não. Ele está pedindo a força. Se você jogar centímetro quadrado sobre centímetro quadrado, você vai achar a força em Newton normalmente, certo? Então, vai ficar 200 sobre 25 centímetros quadrados é igual à força maior, que é o que ele está elevando, o peso do elefante, dividido pela área maior, que é de 2.000 centímetros quadrados. Então, 200 sobre 25 é igual ao peso do elefante sobre 2.000. Multiplico o meio pelo extremo, eu tenho que o peso do elefante vai ser 400.000 dividido por 25. 400.000 dividido por 25 me dá um peso de 16.000 newtons. Então, 16.000 newtons é o peso do elefante, que ele está suspendendo nessa prensa hidráulica. Então, o peso será 16.000 newtons, que equivale a uma massa de 1.600 quilogramas. Seria 1 tonelada, 1,6 toneladas a massa desse elefante. Beleza? Todo mundo entendeu? Conseguiram ouvir direitinho e entender essas questões que eu expliquei? Sim? Vai ficar 400 dividido por 25, né, professor? 400.000 dividido por 25. Você vai pegar 200 vezes 2.000. Dá 400.000 Professor? dividido por 25. Ouviu? Ou travou? Travou. Travou? Vou repetir, não se preocupe não. Olha só, você vai pegar 200 vezes 2.000. Vai dar 400.000 dividido por 25. 400.000 dividido por 25, que vai dar 16.000 newtons. Conseguiu ouvir agora? Consegui, agora consegui. Então, 400.000 dividido por 25, que dá o peso do elefante, 16.000 newtons. 16.000 newtons equivale a 1.600 quilogramas, 1,6 toneladas, que é a massa do elefante. Beleza? Bom, a oitava questão é aquela questão que eu havia mostrado no módulo de vocês, que era uma questão do Enem relacionada com vasos comunicantes, tá? Princípio de Steve. Então, trouxe ela aqui para mostrar para vocês e a gente comentar. Então, a oitava questão, a questão do Enem, oitavo exemplo, um tipo de vaso sanitário que vem substituindo as válvulas de descarga está esquematizado na figura. Então, antigamente, a válvula era na parede, agora você tem uma caixa acoplada, e nessa... Só parou tudo. Caiu aqui, mas voltou agora. Caiu a internet aqui, mas voltamos. Vamos finalizar aqui, que ainda tem alguns minutinhos. Dá para a gente comentar isso aqui, tá? Então, vamos lá. Então, essa caixa acoplada substituiu aquelas válvulas que ficavam dentro das paredes antigamente. Então, você tem um reservatório de água. Nesse reservatório de água, você aperta um botão, abre a válvula, a água desce e a descarga joga os dejetos para o esgoto, tá? No sistema, você tem um sifão. O que é o sifão? Essa parte aqui que tem essa curva que joga essa água para o esgoto, a água que está na cuba do vaso, tá? Baseado no teorema, no princípio de Steve, de vasos comunicantes, quanto maior a profundidade, maior vai ser a pressão, certo? Assim a água desce levando todos os dejetos para o esgoto, tá? E a válvula da descarga se fecha, onde ocorre o enchimento. E aí o que acontece? Quando a válvula fecha, enche aqui essa cuba
E como essa cuba encheu e atingiu esse nível, a água passa pelo sifão e atinge o mesmo nível, certo? O que que isso vai fazer? Isso vai fazer com que o odor desses dejetos que foram para o esgoto não possam retornar para a parte interna do banheiro. Então, a água que fica no vaso sanitário serve para isso. Através do princípio dos vasos comunicantes, ela atinge o mesmo nível da cuba que está lá dentro, e essa água impede que o mau cheiro retorne do esgoto para dentro do banheiro, certo? Então, esse sistema ele é baseado no princípio de Stevens, de vasos comunicantes. Então, a água enche o sifão pela comunicação dos vasos, através da mesma altura atingida, e impede o retorno dos gases que emitem os odores ruins para dentro do banheiro. Certo? Bom, aí ele está perguntando o seguinte: a característica de funcionamento que garante a economia. Então, a economia de água é garantida por um princípio. Que economia, que princípio vai garantir essa economia? Então, vamos lá. De acordo com a lei de Stevens, com o princípio de Stevens, pressão hidrostática é densidade vezes gravidade vezes altura. A pressão hidrostática da água é proporcional à altura da água, não depende da quantidade. Assim, a característica de funcionamento que é responsável pela economia da água é a altura do nível da água no vaso. Então, a resposta correta é letra C. A altura do nível de água no vaso sanitário é que vai permitir a economia de água quando você dá a descarga. E o princípio de vasos comunicantes vai evitar o retorno dos odores ruins para dentro do banheiro. Beleza? Todo mundo conseguiu entender isso aí? Beleza, professor. Dúvidas, pessoal? Eu vou postar, Não. eu vou mandar essas questões comentadas aí junto com o link da aula, tá bom? E deixa eu só registrar aqui a frequência de vocês antes de encerrar. Mas qualquer dúvida que ficou aí devido ao travamento aí da internet, se vocês quiserem, pode mandar mensagem lá no WhatsApp que a gente responde e vai tirando as dúvidas de vocês, tá ok? Então, galera, obrigado aí pela participação de vocês. Vai desculpando aí o travamento aí da internet, mas infelizmente eu não tenho como controlar isso. Na próxima aula a gente continua. Valeu? Lembrando que pelo cronograma eu vou mandar um exercício para vocês quinta-feira. Então fiquem de olho lá no Eclass, que o exercício vai estar lá para vocês me entregarem semana que vem. Certo? Tchau, professor. Tchau, gente. Bom dia, boa aula para vocês Tchau, aí. professor. Um abraço, qualquer coisa estou à disposição. Valeu, Ricardão. Valeu, valeu, galera. Bom dia para todos. Obrigado aí. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Tchau, tchau. Obrigada a você, professor. Valeu. Valeu. Valeu, tchau, tchau.